você pensar hoje um pouquinho sobre como Deus fala com você. Sabia que a forma como Deus fala com você, Ele não fala com mais ninguém. Somos únicos. Cada um de nós, Deus criou de um jeito. Deus fez de uma maneira especial. Você é especial. E hoje eu tô aqui para falar que Deus fala com você de um jeito especial, de um jeito único. Antes de continuar, quero pedir para você curtir esse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Vamos abençoar mais pessoas, amém? Tem um versículo lá em Jó 33:14 que diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Incrível, não é? Mesmo que o homem não perceba. Todos nós precisamos ouvir Deus todos os dias com relação a muitos problemas diferentes, direções diferentes que nós precisamos. Mas tem uns momentos que são mais críticos na nossa vida, que a gente precisa, de uma forma especial, ter a certeza de que a gente está ouvindo claramente a voz de Deus. E Deus quer falar conosco, com cada um de nós, comigo, com você. Só que a gente tem que tomar um cuidado pra gente não desenvolver uma mentalidade fechada sobre a forma como Ele fala. A gente não precisa falar assim: Deus, eu vou deixar Deus falar comigo através da palavra, mas é só através da palavra. Eu não quero e não vou deixar que Deus fale comigo, por exemplo, através de um sonho. A gente não pode dizer: vou deixar Deus falar comigo através do meu pastor só. Eu não quero ouvir Deus através dos meus amigos, por exemplo. Deus fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, usa quem Ele quer, na estratégia que Ele quer. E Ele quer usar você. Você quer usar você, sabia? Deus pode escolher muitas maneiras para falar com a gente e falar através da gente, através de você. Independente de qual maneira Ele escolher falar, a gente pode contar com Deus para dirigir o nosso caminho, porque Ele promete fazer isso. Olha que pensa. Ele nos dirige, Ele nos conduz, Ele fala por onde nós devemos ir. Nem sempre é fácil, eu sei. Não é fácil saber se a gente está ouvindo Deus
de Deus diz: se a gente voltar os nossos olhos para a vida de Jesus, essa é a verdade, é o que eu creio. Deus quer que a gente saiba que Ele está disposto a nos conduzir, a nos guiar, como um bom pastor dirige as suas ovelhas. Deus fala de muitas maneiras e a gente só precisa pedir para Ele falar com a gente, falar no nosso coração e permitir que Ele nos conduza da maneira que Ele escolher. E tudo pode acontecer. Lembra daquela história da mula? Já ouviu? Da história lá de Balaão. Pois é, Deus usou a mula. Mas eu prefiro ter uma mente aberta, né, do que deixar Deus usar uma mula pra falar comigo. E eu também não quero ser a mula. Amém. Tenho certeza que também você não quer ser a mula. Brincadeiras à parte, nós queremos ser usados por Deus, mas precisamos entender que Deus fala conosco e fala através de nós do jeito que Ele quer. Vou contar pra você uma história de quando eu conheci uma igreja, e uma igreja que eu amo muito, que eu congreguei por muitos anos na cidade onde eu morava. Eu fui nascida e criada em uma igreja tradicional, uma bênção de igreja com um ensinamento na palavra excelente. Mas num determinado momento da minha vida, eu fui convidada a visitar essa outra igreja e eu gostei muito de lá. Tive a bênção do meu pastor e fui, enfim. Só que essa outra igreja era uma igreja pentecostal. E eu estranhei muito, 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 muito como as coisas ali aconteciam, como era conduzido o culto, as manifestações do Espírito ali. Era tudo muito diferente do que eu estava acostumada. Eu tinha 22 anos na época, então quer dizer, foram 22 anos em um modelo de igreja, de culto, e de repente tudo muito diferente. E, enfim, continuei até que um dia eu fui numa vigília de oração. E quando Deus começou a se manifestar ali através das pessoas, uns falavam em línguas, outros, pela adoração e pela presença de Deus, caíam. E foi muito forte aquele dia. E eu naquele sentimento, né, naquele misto de sentimentos, ao mesmo tempo que eu queria experimentar tudo aquilo, eu tinha muito receio de que eu pudesse estar fazendo algo pela minha carne e não pelo Espírito. Então eu orei e eu orava a Deus e falava: Deus, se for por mim mesma, não deixa acontecer nada, eu não quero. E Deus, Ele respeita essa postura, né, que a gente tem. Mas Ele fala, e Ele falou comigo aquele dia, e Ele disse: deixa eu fazer. Ou seja, Deus quer fazer, Deus quer nos encher
hoje os nossos dias são porque muitas vezes a nossa mente ela se fecha, porque nós temos na nossa cabeça um padrão e o agir de Deus foge a todos os padrões. Ele se renova, as misericórdias dele se renovam. Então ele é um Deus de novidade. Eu creio dessa forma. Ele tem algo novo e ele é um Deus que nos surpreende. Então o papel de quem copia é do diabo. O diabo ele copia. O que Deus faz, ele vai lá e copia para tentar nos convencer. Mas Deus não. Deus ele é muito criativo. Ele faz tudo novo no tempo que a gente nem imagina. E naquele dia, por um momento, eu, de olhos fechados, eu falei: Deus, tá bom, eu quero viver, eu quero vivenciar essa experiência da tua presença, do toque do Senhor na minha vida. Eu quero. E Deus me visitou de uma maneira tão gostosa que eu saí pulando e eu gritava e eu glorificava a Deus e eu gritava aleluia. Eu não sabia mais o que dizer. Era algo que me preenchia, era algo que parecia que meu peito ia explodir de tanta alegria, de tanto gozo na presença de Deus. A minha mente estava fechada. A minha mente estava fechada naqueles dias. Mas naquela experiência daquela vigília, eu decidi romper com toda a tradição, com toda a barreira que estava me impedindo de viver algo novo diante de Deus. Naquele dia, eu decidi que eu não queria mais impedir o agir de Deus, as experiências novas que Deus estava por fazer na minha vida aquele dia. Eu não queria mais deixar de experimentar. Então Deus começou a trabalhar em mim a partir do momento que eu disse sim. Eu disse sim ao Senhor. Eu disse sim para que Ele fizesse a vontade dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. E foi tremendo. Foi tremendo. Eu quero convidar você hoje a abrir a sua mente. Se você me acompanha aqui no canal, você pode perceber que de tempo em tempo, aparecem algumas pessoas que têm suas opiniões diferentes em relação ao tipo do trabalho com a SMR. Mas eu glorifico a Deus por ter aberto essa oportunidade aqui no YouTube. Eu agradeço a Deus por você estar aqui. Eu agradeço a Deus por trazer você até aqui para ouvir essas palavras, coisas que Deus tem colocado no meu coração, e eu venho aqui dividir com você, porque muitas pessoas não entendem o propósito e elas atacam, elas criticam, e isso pode vir a acontecer com você. Mas sabe o que eu quero te dizer? Aquele que tem uma mente aberta,
sua mente para aquilo que o Senhor deseja fazer na tua vida, falar com você, usar a tua vida para falar com outras pessoas. Você é capaz e Ele te dá essa capacidade. Ele traz sobre você uma unção especial para fazer aquilo que Ele quer. Creia nisso. O agir de Deus é tremendo. O agir de Deus é maravilhoso. E nós podemos sentir, nós podemos perceber, nós podemos vivenciar isso quando nós dissermos sim. Com a mente fechada, nós não conseguimos fazer nada, porque não é do nosso jeito. Eu quero trazer um texto aqui que eu ouvi de um pastor daquela igreja que eu falei pra você que eu frequentava. Aqui eu fui criada, a igreja tradicional. E era um homem de Deus, conhecedor da palavra. Ele pegava um versículo só e ele destrinchava aquilo ali e dava gosto de ouvir. E ele citou, ele fez uma vez uma pregação sobre esse trecho aqui de Hebreus capítulo 1, justamente para falar sobre isso, que nós precisamos abrir a nossa mente para as diversas possibilidades que Deus usa para falar com a gente. Foi tremendo. Em Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por aí vai, glorificando a Deus e dando glórias por todo o sacrifício de Jesus na cruz e pela grandeza desse Deus maravilhoso. O que eu quero destacar aqui nesse pedacinho é que desde muito antes mesmo de Jesus, Deus falava com o povo, Deus falava com os homens através dos profetas. Mas aqui ele fala que ele falava de muitas maneiras. Preciso falar mais alguma coisa? Se naquele tempo Deus já falava de muitas maneiras, imagine agora que vivemos no tempo da graça. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, depois da descida do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, falando conosco de forma tão íntima, tão pertinho. De muitas maneiras ele fala, ele falou e ele continua falando e vai continuar falando por muito tempo, até que ele volte. Amém. Então, abra sua mente para aquilo que Deus deseja fazer, para que você experimente coisas novas na presença de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo, um Deus majestoso, cheio de graça, cheio de poder e cheio
nossa vida. Oferecemos o nosso louvor todos os dias, a nossa adoração. E te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Abra sua mente. Olá. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Espero que bem. Eu gostaria de fazer você pensar hoje um pouquinho sobre como Deus fala com você. Sabia que a forma como Deus fala com você, Ele não fala com mais ninguém. Somos únicos. Cada um de nós, Deus criou de um jeito. Deus fez de uma maneira especial. Você é especial. E hoje eu tô aqui para falar que Deus fala com você de um jeito especial, de um jeito único. Antes de continuar, quero pedir para você curtir esse vídeo. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos abençoar mais pessoas, amém? Tem um versículo lá em Jó 33:14 que diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Incrível, não é? Mesmo que o homem não perceba. Todos nós precisamos ouvir Deus todos os dias com relação a muitos problemas diferentes, direções diferentes que nós precisamos. Mas tem uns momentos que são mais críticos na nossa vida, que a gente precisa, de uma forma especial, ter a certeza de que a gente está ouvindo claramente a voz de Deus. E Deus quer falar conosco, com cada um de nós, comigo, com você. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não desenvolver uma mentalidade fechada sobre a forma como Ele fala. A gente não precisa falar assim: Deus, eu vou deixar Deus falar comigo através da palavra, mas é só através da palavra. Eu não quero e não vou deixar que Deus fale comigo, por exemplo, através de um sonho. A gente não pode dizer: vou deixar Deus falar comigo através do meu pastor só. Eu não quero ouvir Deus através dos meus amigos, por exemplo. Deus fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Usa quem Ele quer, na estratégia que Ele quer. E Ele quer usar você. Você quer usar você, sabia? Deus pode escolher muitas maneiras
pode fazer isso. Olha o que pensa. Ele nos dirige, Ele nos conduz, Ele fala por onde nós devemos ir. Nem sempre é fácil, eu sei. Não é fácil saber se a gente está ouvindo Deus ou se a gente está ouvindo o nosso próprio raciocínio. Aquela vozinha do coração, sabe? Aquele desejo lá no fundo, de repente, a gente pode se confundir. Engraçado que tem pessoas que falaram que falam, né, que demoraram anos para aprender a ouvir a voz de Deus. Mas eu acredito que a gente pode desenvolver isso de uma forma mais rápida se a gente se atentar para o que a palavra de Deus diz. Se a gente voltar os nossos olhos para a vida de Jesus. Essa é a verdade, é o que eu creio. Deus quer que a gente saiba que Ele está disposto a nos conduzir, a nos guiar, como um bom pastor dirige as suas ovelhas. Deus fala de muitas maneiras e a gente só precisa pedir para Ele falar com a gente, falar no nosso coração e permitir que Ele nos conduza da maneira que Ele escolher. E tudo pode acontecer. Lembra daquela história da mula? Já ouviu? Da história lá de Balaão. Pois é, Deus usou a mula. Mas eu prefiro ter uma mente aberta, né, do que deixar Deus usar uma mula pra falar comigo. E eu também não quero ser a mula. Amém. Tenho certeza que também você não quer ser a mula. Brincadeiras à parte. Nós queremos ser usados por Deus, mas precisamos entender que Deus fala conosco e fala através de nós do jeito que Ele quer. Vou contar pra você uma história de quando eu conheci uma igreja, e uma igreja que eu amo muito, que eu congreguei por muitos anos na cidade onde eu morava. Eu fui nascida e criada em uma igreja tradicional, uma bênção de igreja com um ensinamento na palavra excelente. Mas num determinado momento da minha vida eu fui convidada a visitar essa outra igreja e eu gostei muito de lá. Tive a bênção do meu pastor e fui, enfim. Só que essa outra igreja era uma igreja pentecostal e eu estranhei muito, 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 muito como as coisas ali aconteciam, como era conduzido o culto, as manifestações do Espírito ali. Era tudo muito diferente do que eu estava acostumada. Eu tinha 22 anos na época, então quer dizer, foram
por mim mesma. Não deixa acontecer nada, eu não quero. E Deus, ele respeita essa postura, né, que a gente tem. Mas ele fala, e ele falou comigo aquele dia, e ele disse: deixa eu fazer. Ou seja, Deus quer fazer, Deus quer nos encher, Deus quer transformar, Deus quer nos dar novas experiências, Deus quer fazer muito mais. Muitas coisas que nós não experimentamos hoje, nos nossos dias, são porque muitas vezes a nossa mente, ela se fecha, porque nós temos na nossa cabeça um padrão, e o agir de Deus foge a todos os padrões. Ele se renova, as misericórdias dele se renovam. Então ele é um Deus de novidade. Eu creio dessa forma. Ele tem algo novo e ele é um Deus que nos surpreende. Então, o papel de quem copia é do diabo. O diabo, ele copia. O que Deus faz, ele vai lá e copia para tentar nos convencer. Mas Deus não. Deus, ele é muito criativo. Ele faz tudo novo no tempo que a gente nem imagina. E naquele dia, por um momento, eu, de olhos fechados, eu falei: Deus, tá bom, eu quero viver, eu quero vivenciar essa experiência da tua presença, do toque do Senhor na minha vida. Eu quero. E Deus me visitou de uma maneira tão gostosa que eu saí pulando e eu gritava e eu glorificava a Deus e eu gritava aleluia. Eu não sabia mais o que dizer. Era algo que me preenchia, era algo que parecia que meu peito ia explodir de tanta alegria, de tanto gozo na presença de Deus. A minha mente estava fechada. A minha mente estava fechada naqueles dias. Mas naquela experiência daquela vigília, eu decidi romper com toda a tradição, com toda a barreira que estava me impedindo de viver algo novo diante de Deus. Naquele dia, eu decidi que eu não queria mais impedir o agir de Deus, as experiências novas que Deus estava por fazer na minha vida aquele dia. Eu não queria mais deixar de experimentar. Então Deus começou a trabalhar em mim a partir do momento que eu disse sim. Eu disse sim ao Senhor. Eu disse sim para que Ele fizesse a vontade dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. E foi tremendo. Foi tremendo. Eu quero convidar você hoje a abrir a sua mente. Se você me acompanha aqui no canal, você pode perceber que de tempo em tempo, aparecem algumas pessoas que têm suas opiniões diferentes em relação ao tipo do trabalho com a SMR. Mas eu glorifico a Deus por ter aberto essa oportunidade aqui no YouTube. Eu agradeço a Deus por você estar aqui. Eu agradeço a Deus por trazer você até aqui.
aquele que tem uma mente aberta, ele não tem medo de crítica. Porque aquele que tem uma mente aberta para aquilo que o Senhor vai fazer e faz, ele tem convicção daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus faz. Então, o que me mantém aqui é a convicção de que o Senhor me chamou para esse propósito, de que o Senhor me deu de presente esse cantinho aqui com você, para compartilhar a palavra da maneira que eu entendo, da maneira que o Senhor tem falado comigo. Eu não tô aqui apenas falando a minha opinião, não é só isso, é mais profundo. São coisas que eu ouço dos meus pastores. Sim, eu tenho pastores, eu congrego em uma igreja séria, que busca conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu não tô aqui simplesmente, como dizem, eu não tô aqui de alegre. Não, eu tenho um propósito, e esse canal é a resposta de Deus para esse propósito. Abra sua mente para aquilo que o Senhor deseja fazer na tua vida, falar com você, usar a tua vida para falar com outras pessoas. Você é capaz, e Ele te dá essa capacidade. Ele traz sobre você uma unção especial para fazer aquilo que Ele quer. Creia nisso. O agir de Deus é tremendo. O agir de Deus é maravilhoso. E nós podemos sentir, nós podemos perceber, nós podemos vivenciar isso quando nós dissermos sim. Com a mente fechada, nós não conseguimos fazer nada, porque não é do nosso jeito. Eu quero trazer um texto aqui que eu ouvi de um pastor daquela igreja que eu falei pra você que eu frequentava, a que eu fui criada, a igreja tradicional. E era um homem de Deus, conhecedor da palavra. Ele pegava um versículo só e ele destrinchava aquilo ali e dava gosto de ouvir. E ele citou, ele fez uma vez uma pregação sobre esse trecho aqui de Hebreus capítulo 1, justamente para falar sobre isso, que nós precisamos abrir a nossa mente para as diversas possibilidades que Deus usa para falar com a gente. Foi tremendo. Em Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por aí vai, glorificando a Deus e dando glórias por todo o sacrifício de Jesus na cruz e pela grandeza desse Deus maravilhoso. O que eu quero destacar aqui nesse pedacinho é que desde muito antes mesmo de Jesus, Deus falava com o povo, Deus falava com os homens através dos profetas. Mas aqui ele fala que ele falava de muitas maneiras. Preciso falar mais alguma coisa?
Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo, um Deus majestoso, cheio de graça, cheio de poder e cheio de amor. Deus, o Senhor nos criou de forma tão especial, diferentes uns dos outros, e o Senhor, sendo um Deus tão maravilhoso, o Senhor usa de maneiras diferentes para falar com cada um de nós. Oh Deus, obrigada por esse carinho, por esse cuidado, por tanto amor. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor escolheu nos dar esse amor. O Senhor escolheu nos chamar pelo nome. O Senhor nos escolheu atrair para a tua presença. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós queremos que a nossa mente esteja aberta para ouvir o Senhor, falar com cada um de nós do jeito que cada um de nós irá entender. O Senhor é criativo, o Senhor é tremendo. Nós te louvamos por isso, te engrandecemos, Pai. De um jeito especial o Senhor nos criou, não temos como agradecer. Por isso te oferecemos a nossa vida, oferecemos o nosso louvor todos os dias, a nossa adoração, e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.